Processo de refrigeração e diagrama de pressão e entalpia. Os sistemas de refrigeração que trabalham com a compressão de gás utilizam o calor absorvido ou liberado em uma mudança de fase, o calor latente dos refrigerantes. A temperatura muda de acordo com a pressão do refrigerante. O refrigerante é pressurizado em diferentes níveis de pressão de evaporação e níveis de pressão de condensação, para absorver calor na fonte de calor, como uma câmara fria, por exemplo, e liberar calor para o dissipador de calor, no caso, o meio. Dessa forma, o refrigerante atua como transportador de calor entre o meio a ser refrigerado e o sistema. O refrigerante é evaporado e absorve o valor do calor do ambiente que será resfriado. Uma vez que o refrigerante é evaporado, ele é comprimido a nível de pressão mais alto, onde a temperatura de saturação é mais alta do que a temperatura ambiente para o refrigerante condensar e liberar calor. Quando o refrigerante está totalmente condensado, ele é expandido para abaixar a pressão de evaporação correspondendo a uma temperatura de saturação que é baixa o suficiente para que o refrigerante absorva o valor do ambiente resfriado, evaporando, e os processos se repetem dessa forma. Sendo assim, em um sistema de amônia, por exemplo, para resfriamento de uma câmara fria, o processo inicia pela compressão do gás de amônia através do compressor, condensação do gás em líquido através do condensador, expansão do gás dentro de um reservatório de líquido a pressão e temperatura controladas, bombeamento para o sistema de evaporadores e retorno para a recompressão e reinicialização do processo. Você pode verificar esse processo através de um diagrama de pressão e entalpia, ou seja, um diagrama pH, como esse que está aparecendo na tela, nesse momento. Esse diagrama mostra as propriedades termodinâmicas de um refrigerante e ele é utilizado para representar os ciclos de refrigeração, como nós explicamos anteriormente, e as variações de pressão, fase do fluido e temperatura em cada uma das etapas de processo de refrigeração. Nesse diagrama do exemplo, você pode verificar um ciclo simples de refrigeração com amônia de um estágio. Nesse exemplo, a temperatura de evaporação é de menos 10 graus e a temperatura de condensação é de 35 graus, regime muito comum em plantas de armazenamento e resfriamento frigorífico. A forma de sino vista no diagrama é a área de duas fases da refrigeração e as linhas horizontais dentro da forma de sino representam a evaporação 4 para 1 e a condensação 2 a 3. A área à esquerda da forma de sino é a fase líquida, enquanto a área à direita da forma de sino é a fase de gás. Na fase gasosa, a pressão é aumentada de 1 para 2. Esta é a compressão do gás. De 3 para 4, líquido refrigerante é expandido até o nível de pressão de evaporação. Refrigerantes. O refrigerante é o meio que transporta energia do evaporador para o condensador. Diferentes refrigerantes têm diferentes propriedades termodinâmicas, como calor latente, densidade, ponto crítico e outras. Diferentes refrigerantes também têm precauções de segurança, impactos ambientais e regulamentações a serem levadas em consideração ao projetar um sistema de refrigeração. Os refrigerantes mais comuns usados em sistemas industriais são a amônia, que corresponde à nomenclatura R717, dióxido de carbono, que corresponde à nomenclatura CO2, halocarbonos, que correspondem à nomenclatura CFCs, HCFCs e HFCs, hidrocarbonetos, que correspondem à nomenclatura HCs. Amônia. A amônia é um refrigerante natural, a sua composição química é o NH3.
ou seja, um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. A amônia é barata, fácil de fabricar e possui uma grande quantidade de calor latente, razão pela qual é o refrigerante mais utilizado em aplicações industriais. Em condições ambientais com temperatura de 20 graus e pressão de 1 atm, a amônia é mais leve do que o ar. Além disso, a amônia não tem potencial de destruição da camada de ozônio e nenhum potencial de aquecimento global. A área operacional da amônia como refrigerante varia de cerca de menos 40 graus de temperatura de evaporação e acima. A amônia não é compatível com cobre, portanto, componentes de aço devem ser usados, como aço inoxidável, por exemplo. A amônia é tóxica e inflamável em determinadas concentrações. Portanto, devem ser tomadas as devidas precauções de segurança ao manusear o refrigerante. Dióxido de carbono, CO2. O CO2 é uma substância não tóxica em pequenas concentrações e não inflamável que está presente na atmosfera. O CO2 tornou-se popular nos últimos anos à medida que os refrigerantes CFC foram eliminados, especialmente em sistemas menores, e como refrigerante secundário em sistemas de refrigeração comercial e industrial. Os desafios em relação ao CO2 são a alta pressão para condensação e a baixa temperatura crítica, exigindo operação transcrítica com temperaturas ambientais quentes. O CO2 pode ser perigoso quando vaza, pois o seu odor não é característico como o da amônia, por exemplo. Grandes concentrações de CO2 podem causar tonturas e, nos casos mais extremos, até mesmo levar à morte. O outro lado da alta pressão do CO2 é muito eficiente em baixas temperaturas, se tornando um ótimo refrigerante para aplicações de congelamento, halocarbonos, CFC, HCFC e HFC. Os halocarbonos são produzidos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por halogênios, nas moléculas de metano e etano. Existem 3 classes de halocarbonos, os CFC, que são os clorofluorcarbonos, os HCFC, que são os hidroclorofluorcarbonos, e os HFC, que são os hidrofluorcarbonos. No CFC, todos os átomos de hidrogênio são substituídos por cloreto ou fluoreto, por exemplo, R11. Esses são muito mais estáveis, com longa vida útil. Os CFC são refrigerantes não tóxicos e não inflamáveis. No entanto, esses refrigerantes foram eliminados porque afetam a camada de ozônio do planeta quando vazam. Nos HCFC, pelo menos um átomo de hidrogênio está presente nas moléculas, como é o caso do R22, que é usado para substituir o R12. Estes são instáveis e têm uma vida útil mais curta, portanto, são menos prejudiciais à camada de ozônio do planeta e ao potencial de aquecimento global. Os HCFC seguem sendo eliminados em diversos países com políticas ambientais mais presentes e efetivas. Já os HFC não contêm cloro ou bromo, por exemplo, o R134A, e, portanto, não têm potencial destrutivo em relação à camada de ozônio do planeta. O R134A pode normalmente substituir o R12 em sistemas novos e também em sistemas já existentes. Os HC se tornaram muito comuns em aplicações de refrigeração comercial. Os hidrocarbonetos são inflamáveis e explosivos, mas em sistemas pequenos a carga é normalmente muito baixa para representar qualquer risco, e esses sistemas são tipicamente herméticos, ou seja, fechados. R600A, que é o isobutano, é normalmente utilizado em aplicações comerciais. Já o R290, que é o propano, é normalmente utilizado em equipamentos maiores, como chillers, por exemplo. Porém, tanto um quanto o outro não têm aplicação industrial em grande escala para sistemas de refrigeração. Alimentação de refrigerante em evaporador, sistema de expansão direta. Após a expansão, a mistura de líquido e gás do refrigerante é alimentada diretamente no evaporador. O refrigerante é então totalmente evaporado, de forma que apenas a fase de gás está presente na saída do evaporador. Para garantir que nenhum líquido esteja presente na linha de sucção,
O gás do refrigerante é superaquecido, a temperatura real acima da saturação, no evaporador antes de retornar ao compressor. Uma válvula de expansão é controlada pelo superaquecimento. Isso é feito por uma válvula de expansão termostática ou uma válvula de expansão eletrônica. Ao manter um nível constante de superaquecimento na saída do evaporador, a válvula de expansão alimenta o fluxo correto de refrigerante para o evaporador de acordo com a carga de resfriamento necessária no processo. Um certo nível de superaquecimento deve garantir que apenas o gás do refrigerante retorne para a sucção do compressor. Gotículas de líquido da sucção causarão danos ao compressor. O evaporador é representado como um trocador de calor a placas, com o produto resfriado do lado esquerdo e o refrigerante do lado direito. A válvula de expansão termostática é regulada com base no superaquecimento medido na linha de sucção, linha para o compressor. Sistema com circulação inundado. Em sistemas inundados, a mistura de líquido e gás do refrigerante é separada após a expansão em um vaso, conhecido como separador de líquido. A fase líquida saturada do refrigerante é bombeada ou acionada pela gravidade para o evaporador e é parcialmente evaporada, de modo que uma mistura de líquido e gás do refrigerante esteja presente na saída do evaporador. No separador de líquido, apenas o gás saturado irá retornar ao compressor, enquanto o líquido saturado circula novamente para o evaporador. Como o evaporador não precisa superaquecer o gás da sucção, toda a superfície é utilizada para a evaporação, tornando o evaporador inundado muito mais eficiente. Além disso, a criação de um superaquecimento em um evaporador requer uma diferença de temperatura maior e, portanto, a temperatura de evaporação em um evaporador inundado pode ser mais próxima da temperatura do produto, permitindo um sistema de refrigeração muito mais eficiente. Dessa forma, podemos concluir que um sistema de circulação inundado é mais eficiente do que um sistema de expansão direta. Na imagem, nós podemos observar que o tipo do evaporador é o mesmo, ou seja, um trocador de calor a placas. Porém, para o evaporador inundado, a bomba é mostrada, mas poderia ser deixada de lado caso fosse um evaporador termosifão, acionado pela gravidade. Sistema de um estágio. Os sistemas de refrigeração de um estágio são sistemas de refrigeração onde a compressão de baixa pressão para alta pressão é feita em somente um estágio. Um sistema de refrigeração de um estágio com os componentes mais básicos é mostrado na figura. Nem o evaporador nem o condensador são específicos como um tipo específico único, mas representam um conceito geral de evaporação e condensação. Ambos podem ser construídos e controlados de diversas maneiras. O diagrama de pressão e entalpia que mostramos anteriormente exemplifica um sistema de estágio como este que nós estamos mostrando, de estágio simples, único. Sistemas de 2 ou múltiplos estágios. Os sistemas de refrigeração de 2 ou de múltiplos estágios são sistemas de refrigeração que têm diversos estágios de compressão de gás. Os sistemas industriais de refrigeração de 2 estágios geralmente têm resfriamento entre os estágios de compressão, para resfriar o gás de descarga do primeiro estágio de compressão aos outros. Ao resfriar o gás da descarga do compressor de baixa pressão, as temperaturas de descarga excessivamente altas do compressor de alta pressão são evitadas. O resfriamento no resfriador entre estágios é fornecido pela expansão de parte do refrigerante líquido do condensador para a pressão intermediária, onde parte dele evapora no processo de resfriamento do gás de descarga do compressor de baixa pressão. O gás misturado do gás da descarga do compressor de baixa pressão
resfriado, o gás flash e o refrigerante evaporado são direcionados para o compressor de alta pressão. 2 ou mais estágios de compressão de gás são usados quando há uma grande diferença de temperatura entre a evaporação e a condensação, o que muitas vezes resulta em taxas de compressão que são muito altas para os compressores, ou resulta em outras condições de operação indesejáveis e instáveis. Além disso, sistemas de mais estágios são utilizados para o aumento da eficiência térmica e energética do sistema de maneira geral, justamente pela otimização de temperatura e aproveitamento da troca térmica entre os processos. Dessa forma, é ideal ter 2 ou mais estágios de compressão para que os compressores do sistema operem dentro da sua faixa de compressão ideal e dos seus limites de operação e construção, gerando maior eficiência do sistema. Na figura que passa agora, você pode observar um sistema de refrigeração em 2 estágios. A figura mostra um resfriador e economizer entre os 2 estágios. Um economizer, como mostrado no diagrama do sistema, é utilizado para subresfriar o refrigerante após o condensador. O fluido refrigerante que é desviado é alimentado em uma porta lateral do compressor de alta pressão, que pode aumentar a capacidade e eficiência do sistema. O compressor de baixa pressão também pode utilizar um sistema de economizer como esse. O diagrama de pressão e entalpia para o sistema de 2 estágios será mostrado agora. Deve-se observar que a temperatura de evaporação é de menos 30 graus e a temperatura de condensação é mantida em 35, como no exemplo de um sistema de um estágio somente. Observe como o resfriador entre estágios ajuda a manter o gás de baixa temperatura de descarga no estágio de compressão de alta pressão. Se nenhum resfriamento entre estágios fosse usado, a linha 1 até a linha 2 seria estendida e terminaria no mesmo nível horizontal que a linha 4, mas deslocada para a direita, aumentando assim a temperatura de descarga para aproximadamente 160 graus, o que não é aceitável, principalmente para consideração do óleo e do sistema de lubrificação dos equipamentos. Nesse diagrama que mostramos, o economizer não é mostrado. A porta do economizer é uma porta em compressores de parafuso que permite o acesso à câmara de compressão após o fechamento da entrada da sucção. Como resultado, se uma pressão alta o suficiente for aplicada à porta do economizer, um fluxo de refrigerante adicional pode ser adicionado ao compressor sem afetar o fluxo da sucção. Isso é utilizado como economizer, que é um trocador de calor que resfria ainda mais o líquido do condensador. Para fazer isso, um pouco do fluxo do líquido do condensador é evaporado para uma pressão e temperatura mais baixa, onde é evaporado para resfriar o líquido restante. Isso modifica um pouco o diagrama de pressão e entalpia. A compressão de estágio baixo de 1 até 2, o superaquecimento no resfriador entre os estágios de 2 até 3 e a compressão inicial de estágio alto de 3 até 4 é o mesmo que no sistema sem economizer. A descarga do compressor de estágio alto de 6 condensada de 6 até 7, como antes. Após o condensador 7, uma pequena quantidade de refrigerante é evaporada a uma temperatura mais baixa, em 8, onde é evaporada, adicionada ao gás de sucção parcialmente comprimido do compressor de estágio alto. A mistura resultante é 5, que é comprimida até a descarga final em 6. A capacidade evaporativa é utilizada para subresfriar o líquido restante de 7 até 9. Pode-se notar que o líquido flash para a temperatura intermediária está mais à esquerda do que estaria sem o economizer. Portanto, a diferença de entalpia de 10 até 3 é maior e isso aumenta a capacidade de refrigeração do compressor. Sistema em cascata. Um sistema em cascata consiste em 2 circuitos de refrigeração separados.
Os circuitos de refrigeração separados são conectados por um trocador de calor que atua como um condensador para o circuito de baixa temperatura e um evaporador para os circuitos de alta temperatura. Os refrigerantes para os dois circuitos podem ser diferentes e otimizados para cada circuito. Por exemplo, o refrigerante para o circuito de alta temperatura pode ser a amônia e o refrigerante para o circuito de baixa temperatura pode ser o CO2. O sistema de amônia precisa de uma carga menor de amônia e tem maior eficiência na refrigeração do que um sistema de amônia de dois estágios semelhantes. No diagrama do sistema em cascata, é semelhante ao sistema de dois estágios, onde o resfriador entre os estágios é substituído por um resfriador em cascata, formando dois ciclos fechados. Um sistema em cascata geralmente é mais complexo do que um sistema em dois estágios, mas oferece alguns benefícios. O CO2 é muito eficiente em temperaturas de evaporação muito baixas, onde a eficiência da amônia cai, enquanto a amônia pode condensar a uma pressão relativamente baixa contra temperaturas ambientes quentes, aonde o CO2 é crítico e a sua eficiência cai. Em resumo, o cenário perfeito é utilizar o CO2 em circuitos de baixa pressão e a amônia em circuitos de alta pressão, montando dessa forma um sistema em cascata que se complementa, absorvendo as melhores características de eficiência de cada um dos refrigerantes e transferindo essa eficiência para o sistema de refrigeração. Sistemas críticos. As propriedades do CO2 tornam necessário operar o sistema de uma maneira diferente. O ponto crítico, topo da área bifásica em forma de sino, está em 31 graus e a 72,8 bar. Em áreas e períodos onde a temperatura ambiente é baixa, o CO2 pode ser operado com condensação abaixo do ponto crítico. Nesse caso, o ciclo é, em princípio, o mesmo para outros refrigerantes, diferentes pressões e entalpias. Mas, se a temperatura ambiente for relativamente alta, não é mais possível condensar da forma tradicional. Acima do ponto crítico, o refrigerante é denominado fluido transcrítico. O fluido transcrítico não condensa, mas exibe uma mudança gradual de densidade à medida que é resfriado. Em um processo de condensação tradicional, a temperatura de condensação define a pressão, mas no fluido transcrítico não existe tal conexão. Dessa forma, a pressão de resfriamento do gás precisa ser controlada à parte. A evaporação ocorre de 4 até 1 e a compressão de 1 até 2, como nos outros sistemas de refrigeração. De 2 até 3 é o processo de resfriamento do gás, que substitui o processo de condensação. O ponto 3 é definido pela temperatura de saída do refrigerador de gás, aqui definido como 40 graus, e a pressão é controlada pelo dispositivo de expansão que se expande para 4. A pressão real no refrigerador de gás é baseada na análise do ciclo. Veja agora esse ciclo. A capacidade de resfriamento do sistema é a diferença de entalpia entre os pontos 1 e 4, multiplicada pelo fluxo de massa. A potência de compressão necessária é a diferença de entalpia entre os pontos 2 e 1, horizontalmente multiplicada pelo fluxo de massa. O COP do sistema é então H1 menos H4 sobre H2 menos H1, que é independente do fluxo de massa. Pode observar-se que se a pressão for variada para cima ou para baixo, tanto a capacidade de refrigeração como o consumo de energia sofrem alterações. Calculando o COP ao longo da curva de temperatura, pode-se descobrir que ele tem um máximo em uma pressão específica que é em 40 graus, resultando em 102,4 bar. O mapeamento desse COP máximo em diferentes temperaturas de saída do resfriador de gás resultou em uma curva que expressa a melhor pressão para uma determinada temperatura na saída do resfriador. O controle da pressão do resfriador com o dispositivo de expansão resulta em um problema, uma vez que se pretende que o lado de baixa pressão
seja fornecido com a quantidade de líquido dos evaporadores de baixa pressão, simplesmente não é possível ter uma válvula de expansão que sirva aos dois propósitos ao mesmo tempo. A solução é fazer uma parada intermediária na forma de um separador. O fluido transcrítico é expelido na saída do refrigerador, através de uma válvula de alta pressão. No receptor, a parte do gás e do líquido é separada e a parte do líquido é flasheada para os evaporadores, conforme a demanda, enquanto a parte do gás é reduzida em pressão e alimentada na sucção dos compressores, controlando assim a pressão do separador. Esse processo pode ser otimizado. O gás do separador é reduzido em pressão para a sucção do compressor. Porém, é possível aproveitar a maior pressão no separador para empregar outro compressor, para comprimir esse gás à pressão do resfriador de gás com maior eficiência devido à maior pressão de sucção. Isso é chamado de compactação paralela.